Salve galera, tudo bem? Cara, esse é o capítulo 4, a parte 2 do capítulo 4. O que eu vou abordar basicamente nesse cara? Rotas. Então, essa parte das rotas é uma parte que eu vejo pouca gente utilizando. É toda a parte de validação das rotas. Então, por exemplo, validar um parâmetro se é um tipo inteiro, validar se é de um determinado formato. Vem comigo. Boa noite, pessoal. Esse é o capítulo 4 do curso de ASP.NET MVC. Então, basicamente, o mecanismo de rota aqui dentro do ASP.NET Core, eu consigo configurar minhas rotas lá dentro do meu startup, também, onde eu passo a controller e a action e os parâmetros aqui. Então, eu posso vir aqui no meu startup e trabalhar com as minhas rotas aqui. Sempre da mais específica para a mais genérica. Por que, Henrique? O que acontece, pessoal? Se você vai adicionando rotas aqui, ó, vou criando novas rotas aqui dentro. Se eu passo isso, onde ele vai resolver primeiro? Os dois não podem ter o mesmo nome, tá? Que isso aqui é um dicionário. Alunos. Não sei porque se eu passar isso aqui, atende aqui. Isso aqui também atende aqui. Então eu teria problemas, né? Fechei um a mais aqui. Então você teria problemas aqui porque ele nunca cairia aqui. Porque ele sempre está nesse padrão. Uma porque esse cara é nullable. Tudo que eu tenho finalzinho aqui na rota quer dizer que o meu ID é nullable. O que que eu, Henrique, prefiro, tá? Eu geralmente deixo a rota padrão no startup. Então isso aqui eu mexeria, tiraria daqui. E o que que eu faria? Eu usaria todas as minhas rotas onde? Dentro da minha controller. Como assim, Henrique? Assim, pessoal. Então aqui dentro da minha controller, eu falo o quê? Que a minha rota, eu não quero trabalhar como aluno, eu quero trabalhar como pessoa e na index eu quero trabalhar como rota vazia. Então quer dizer que se eu entrar pessoa barra, só pessoa vai cair aqui? Sim. Se eu digitar a minha rota aqui dentro, criei uma rota aqui, ó, barra novo. Então quer dizer que se eu entrar aqui barra pessoa, ele vai cair lá? Eu aqui. Pessoa. Eu passei aqui o index home. Vamos lá, barra pessoa, barra novo. Tá caindo na home de novo. Então eu tenho aqui o barra pessoa que cai na minha index vazia e o barra novo que volta para home. Então qual que é a ideia disso aqui? Por que, Henrique, você usa aqui? Cara, eu acho que fica muito mais fácil de você gerenciar. Sua aplicação vai crescendo e o que vai acontecendo? Essas rotas aqui dentro do startup, elas vão ficando difíceis de dar manutenção sem quebrar as outras. Então o que que eu acabo fazendo? Eu ponho direto na minha controller, que o que que ele faz? Ele sobe a aplicação nesse momento que você está subindo a sua aplicação do MVC, subiu a aplicação, depois ele aplica o que? Essa rota aqui. Então eu saio aplicando essas rotas primeiro, depois eu aplico por último essa aqui. Ó. Então, como se eu tivesse um dicionário de rotas, uma chave valor, eu saio aplicando esses caras aqui, depois eu aplico as rotas default. Então é uma boa prática que eu acabo utilizando em colocar as rotas aqui. Uma maneira que fique muito mais fácil de quem for dar manutenção na controller já saiba que a rota está aqui dentro. Por que que a rota é extremamente importante, pessoal, na sua aplicação? Porque assim, nem sempre a controller vai significar o que a rota é, né? Você pode ter uma controller que tenha diversos comportamentos dentro dela. Não deveria, mas acontece muito. Então você fica limitado a ter o nome daquela controller para sua aplicação. Mas uma rota qualquer aqui poderia ter até outro nome. Tipo, poderia ter barra app, barra pessoa, barra novo. Então ficaria tudo isso aqui. Você pode enriquecer suas rotas até para aumentar o seu breadcrumb ali, né? Tem aqui pessoa, app, barra novo. Ele volta para cá. Então ele respeita essa tabela de rotas aqui, então isso é bem importante. Às vezes você quer dar um comportamento mais específico para sua aplicação e você fica preso dentro da controller, né? Não sei se alguém já passou por isso. Eu passei muito. Então eu saía criando um caminho alternativo de rota para uma específica controller, para uma action específica. Então isso me dava muito trabalho. Então eu preferia criar dessa maneira aqui.
sei o que vocês concordam ou discordam, mas eu preferia fazer assim. Outro ponto legal que nós temos aqui. Dentro da minha rota, eu posso também criar configurações do parâmetro. Ah, como assim, Henrique? Seguinte, vou colocar aqui, pessoal, um inteiro ID, beleza? Não vou fazer nada, vou criar aqui uma view, que é essa view aqui. Vou adicionar ela. Vamos devolver um content. Content. Que eu passe o ID. Se eu passar uma letra, o que vai acontecer? Se eu venho aqui, digito tudo isso daqui e passo uma letra no caminho. Barra ID. O que será que faz? Barra pessoa, barra app, barra tudo isso daqui, barra A. Ele me devolveu zero, né? Por quê? Porque ele tenta converter aqui, o A não chega inteiro, então é zero. Então se eu passo aqui que eu passar 10, ele vai me devolver 10. Mas pense o seguinte, você precisar ficar validando o que o usuário digitou não é ruim? É péssimo, né? Então você precisa de um parâmetro inteiro, o cara vai informar para você uma string? Ruim, né? Péssimo. Então o que eu posso fazer aqui, ó? Posso fazer isso aqui, ó, passar, espero que seja um inteiro. Ah, mentira que isso funciona. Então quer dizer que se eu vier na mesma rota e passar o 10, ele recebe. Agora, se eu passar o A, ele dá um 404. Por quê? O tipo é diferente. Logo, o tipo não é esse que eu espero. O que mais dá para fazer aqui? Cara, tem uma série de coisas, dá para fazer até validações. Então, por exemplo, tem um range que eu posso receber de 1 a 20. Se você passou fora desse range, ele também não funciona. De 1 a 20, o 10 resolve, o 0 é 404, o 20 resolve, o 21 não resolve. Ah, que legal isso aqui, hein? Então vamos lá, vou pegar aqui um min length de string de 5 caracteres, por exemplo, é um usuário, né? O cara passa aqui usuário 5 caracteres. Se o cara passar 3, eu sei que está errado. E o que acontece? O cara não fica testando essa rota. Então alguém vai tentar burlar essa aplicação ou fazer algo do tipo, ele vai tentar passar isso aqui, ó. Não, não existe. Então, por exemplo, você tem um formato de um campo que você quer passar, nesse caso é uma string também, né? Vou pegar exatamente o formato que ele passou, tá? É 3, 2, 4. Então eu preciso passar um bloco de 3, tracinho, 2, tracinho, 4, tracinho. Então seria 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Isso aqui funciona. Agora se eu passar um a menos, deu pau. Então isso aqui é muito legal porque você já tira um monte de acesso inesperado dessa aplicação. Você não precisa ficar validando, o parâmetro é tal coisa, o parâmetro tem tal coisa. Não, não. Eu já recebo o parâmetro no modelo que eu quero, do tipo que eu quero. Se vier de um tipo errado, eu bloqueio. Isso aqui é muito legal e, assim, sempre que você pensar na rota, você pode pensar nas restrições dela também. Então, por esse motivo mais ainda, eu prefiro definir as minhas rotas onde? Aqui. Porque já fico com a restrição dela direto aqui dentro, né? Então, por exemplo, na hora que você cria a documentação no Swagger, quando você pensa no Swagger, né, você já deixa que a sua rota ela tem um parâmetro. Então, por exemplo, eu deixaria aqui um exemplo, 000, tracinho 00, tracinho 000. Então, quando alguém fosse consultar minha documentação, já olharia que isso aqui é um parâmetro. Então, essas mesmas constraints que você monta na sua rota, você consegue fazer aqui dentro, ok? Então, lá na tabelinha de rotas, você também consegue fazer o seu bloqueio, né? Eu prefiro fazer lá, mas você consegue fazer aqui também da mesma maneira. Nas rotas, o route data, nós já vimos como é que ele funciona, né, pessoal? Já tenho aqui, eu posso ter todos os parâmetros de rota, de controller, de action e por aí. Eu tenho minha rota completa, consigo navegar isso. Trabalhando com rotas como atributos, a gente já deu uma brincada nisso também, né? Que no meu ponto de vista é a melhor maneira de você trabalhar
Com rotas eu prefiro, tá? Filtros, galera. Tá aí uma parte legal. Action Filters. Então, qual que é a ideia do Action Filters? Que você intercepte uma requisição antes ou depois que ela aconteça. Então, não sei quem foi que me perguntou da autorização, né? Autorização, Henrique, eu quero fazer autorização, mas eu não quero usar o método de authorization do ASP.NET Core. Não quero usar o ident, que eu não quero implementar tudo, eu quero usar o usuário e senha que tem na minha base. Você pode criar o seu próprio Action Filter, que conecta na sua base, faz todo o trabalho de bater usuário e senha, né? Pegar o contexto da requisição, usuário e senha, e mandar isso para frente. Então isso é muito possível de se fazer. Então a ideia do filter, pessoal, é que você tenha um interceptor que aconteça antes ou depois da sua execução da action. Cara, basicamente ele tem três caras padrões que eles já existem, né? Então tem o log, authorization e o cache. O cache a gente vai ver um pouquinho mais para frente como é que esse cara se comporta. Log também, authorization também. Mas basicamente o que a gente pode fazer? Criar o nosso próprio action filter. Então, no pipeline dele, eu tenho aqui, ó, se eu estou utilizando authorization, eu tenho authorization, faço request do filter, modelo, action filter, executo a action. Caso a minha action tenha algum problema que não contemple nos meus filtros, eu devolvo para ele um resultado interceptando aqui o seu filtro e a sua action acabou não sendo executada. Porque eu executei antes ou depois da execução, se for depois, né? Ele executou a action, fez o filtro, mas se é uma autorização, não tem por que eu executar a action, né? Eu só valido. Tem? Não. Devolve exception para ela, nem entro na action, devolvo, sigo o fluxo e saio do outro lado como se fosse um problema, devolvendo problema. Como é que eu implemento isso, pessoal? Eu herdo de um action filter attribute para eu criar esse cara aqui. E aí, sempre que eu implementar esse atributo, igual eu implementei a rota na minha action, eu tenho ali aquele comportamento de action filter. Eu consigo mudar o comportamento da minha rota ou da minha action através de um action filter. Vamos criar um action filter para que vocês possam visualizar como isso funciona, tá? Eu vou criar aqui um action filter desse cara. Então, geralmente, quando eu vou criando as coisas aqui dentro, eu vou criando pastinhas aqui, tá? Mas todos esses comportamentos, pessoal, eu acabo fazendo em camadas separadas, tá? Filters. Vamos adicionar aqui um filtro. O que a gente cria aqui? Um filtro do quê? Filtro do curso. Que eu herdo de quem? Posso herdar também. Eu tenho Action Filter Attribute. Action Filter Attribute. Nesse caso, eu tenho alguns comportamentos que eu posso sobrescrever, né? Override on executed, on executing, on execute async, on executed. Então eu tenho aqui quando ele executou, quando ele está executando. Então quando ele está executando, eu quero fazer um result desse cara aqui, ó. Deixa eu devolver um texto aqui. Content result, eu vou colocar um content é igual, eu filtro. Então aqui eu tenho já o meu contexto, onde eu consigo interceptar esse cara e escrever alguma coisa. Então vou colocar aqui no meu filtro. Henrique, eu quero passar algum parâmetro. Tudo bem? Propriedades, string, nome. No construtor, eu posso falar que eu posso ter um construtor vazio para não passar nada e posso ter um construtor com nome. Henrique, se eu quisesse que esse filtro fosse implementado em todas as minhas actions, a gente já faz isso. Mas eu quero colocar em uma específica, né? Então, por exemplo, na home, eu quero implementar o meu filtro. Então, aqui eu vou implementar o filtro curso. É um filter. Você quer passar um nome, por exemplo. No nome eu vou passar teste. Então, se aqui eu quisesse usar o nome dentro do filtro, poderia passar aqui. Eu vou concatenar de forma simples, tá? E para não ficar, tá bom, tá vazio, não tem problema. Vamos rodar esse cara aqui, ó. E pôr um breakpoint ali, vai entrar direto, ele já vai direcionar aqui, ó. Meu filtro teste. Se eu entrar em qualquer outra index ou outra action, ele não atrapalha. Então imagina, pessoal, se você quisesse mandar esse seu filtro para todo mundo, para que você não precise ficar colocando em todos os caras que você vai executar isso daqui. Onde eu deveria fazer isso? Pensando no conceito que a gente aprendeu até agora. Na controller ele fazia para todo mundo daquela controller, que eu faça para todo mundo da aplicação, que ele seja global. No startup, né? Então, se eu viesse aqui no meu startup, será que eu registro isso como um serviço ou como uma configuração? Filtros é como um serviço, tá, pessoal? Então, por exemplo, dentro do MVC, eu tenho aqui um set services
add MVC, e dentro desse cara, eu até posso fazer isso aqui dentro. Aqui dentro eu vou criar opções para esse meu MVC funcionar. Então eu crio uma Lambda Expression aqui de opções. Muitas, vocês vão ver muito isso daí, options assim, mas isso daqui é o que você quiser, tá? Options, ponto. Nesse caso, eu vou encontrar aqui os meus filters. Ponto add, aí eu criaria aqui o nosso filtro, né? Que é filtro curso. Então tem um ponto. Dessa maneira que eu fiz o filtro por instância. Então tá certo aqui, não precisava disso aqui não. Eu posso criar tanto o filtro por instância do objeto, então toda vez que eu chamar uma action ou uma controller, que no momento que ele criar a controller, ele instanciar a controller, ele vai chamar o meu filtro. Ou eu posso criar também por tipo. Poderia fazer isso aqui, ó, options.filters. Teria aqui, ó, filters.add. Eu teria aqui um type of filtro. Então aqui eu registro por tipo o meu filtro. Então essa é a grande diferença que eu tenho nesses dois casos aqui. Então, por exemplo, quando eu registrei por tipo, sempre que eu chamar alguém que seja, posso passar o tipo do filtro, ele registra. Nesse caso, cada vez que ele fizer a instância da minha controller, ele vai usar esse tipo aqui. Então, na verdade, o que mais importa é esse cara aqui, né? O outro eu poderia atribuir direto no tipo da controller, no tipo da action, né? Então, por exemplo, eu entrei aqui, eu até podia tirar da outra, mas vamos entrar aqui na pessoa. Todo mundo vem para o meu filtro. Então, se você quiser fazer um filtro global, a maneira é esta aqui, tá? Então, onExecuted quando executou, onExecuting quando estou executando. Quero fazer algo durante ou algo depois. Então, tem esses dois cenários aí e também o modo assíncrono. E aí, galera, gostou? Legal, né? É bem legal essa parte de validação de rotas. E vamos pro próximo, hein? Já já, capítulo 5 para vocês aí. Vem comigo e bora terminar esse curso, né? Mais um.